150 salmos compõem esta maravilhosa galeria de louvores do povo hebreu. Louvores escritos em momentos de alegria, devemos louvar em todo tempo, mas também em momentos de dor, de derrota, de angústia e de guerra. O verdadeiro adorador adora em todo tempo. Os salmistas rasgavam a sua alma na presença do Senhor. Eles se apresentavam diante de Deus sem reservas, sem máscaras, sem hipocrisia. E talvez é por isso que os salmos falam tão poderosamente ao coração humano. Nesses dias em que vivemos marcados por tristezas, doenças psicossomáticas, desilusões, desamores, dessabores da vida, muitas pessoas vivem uma tristeza que nem elas mesmas conseguem explicar. Mas o Salmo de número 33 traz um convite poderosíssimo, convite à adoração. Antes de continuarmos, eu quero te fazer um pedido. Assista esse vídeo até o final e receba a oração por sua vida. Também que você compartilhe esse vídeo com alguém, se inscreva se ainda não é inscrito e deixe aquele like para ajudar na divulgação do vídeo. Estamos caminhando em uma jornada maravilhosa no livro dos Salmos, uma saga descortinando os Salmos. E tenho certeza em Cristo Jesus que estas meditações vão fortalecer sua vida espiritual, seu coração e fé. Agora ouça o convite do salmista. O verso de número 1 diz: alegrai-vos, ó justos, no Senhor. No hebraico, a palavra é shinha, alegria profunda, alegria que não vem do estereótipo, alegria que não vem da aparência. Quantos têm tido alegria passageira, alegria nas coisas desta vida? Aqui está uma verdade poderosa. Só o fato de estarmos no Senhor já é motivo para nos alegrarmos. Primeira sessão que encerramos agora, o poder do louvor em tempos difíceis. Então nós acabamos de ver o poder do louvor em tempos difíceis. E agora pensamos da seguinte maneira: a verdadeira alegria nasce em Deus. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor. Perceba que o salmista não está dizendo para nos alegrarmos nas circunstâncias, para nos alegrarmos nos prazeres corriqueiros, passageiros, temporais. Ele diz para nos alegrarmos no Senhor. Por quê? Porque as circunstâncias mudam, os dias bons passam, os dias difíceis chegam, mas o Senhor não muda. A Bíblia diz em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a vossa força. O Senhor é a tua força. Querido discípulo, querido amigo, ainda que o vento esteja contrário, ainda que o tempo esteja difícil, ainda que você tenha sofrido uma traição, uma decepção, uma perda, você ainda tem motivos para se alegrar no Senhor, por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele fez e faz. O grande pregador Charles Spurgeon disse: o louvor é a linguagem natural de um coração redimido. Muitos têm perdido a alegria de louvar a Deus no secreto, alheios aos louvores formais da reunião pública. Os justos sentem alegria em louvar. Por isso o Salmo diz: fica bem aos retos louvar. No hebraico, a palavra é yashar. Aqueles que são retos diante de Deus. Louvar ao Senhor não é um fardo. O Senhor é um privilégio. Não podemos perder a prática de louvar a Deus. Uma prática muito comum dos cristãos, que é os louvores matinais
Os cultos domésticos estão ficando extintos. Nós temos aí grandes ministros que servem a Deus com um cântico, com as suas vozes, no culto congregacional, mas o louvor, os cânticos, o fruto dos lábios, sempre fez parte da vida da igreja. E é uma coisa que precisamos restaurar. O louvor pessoal, o louvor individual, cânticos e também louvor com a vida na privacidade da vida de cada indivíduo, de cada cristão, de cada servo de Jesus. Minha oração é para que o Espírito Santo te convide dia após dia, hora após hora, manhã após manhã, noite após noite, para estar com Ele e que você não seja apenas da tribo do louvor artificial. O louvor como disciplina na vida cristã. O salmista ensina que o louvor é mais do que um momento. Louvor é uma prática, uma disciplina espiritual. Ele diz: louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Verso 2. Perceba que ele dá indicação de como o louvor deve ser feito, até do instrumento. Ou seja, o louvor faz parte da vida do povo de Deus, faz parte da história da igreja, faz parte da vida do cristão. Infelizmente, em nossos dias, esta prática tem sido esquecida. Quem sabe aí você não tem aquela voz tão afinada para louvar, para cantar no caso, para servir com cânticos na vida pública, na congregação pública ali na frente. Mas você pode louvar louvores congregacionais junto com o povo e louvar. Não perca a prática de cânticos, de louvores a Deus em casa, no trabalho, no intervalo. Louve aos retos, faz bem louvar ao Senhor. O louvor alegra a alma. E o ditado popular diz que quem canta os males espanta. Então louve ao Senhor. As casas nos nossos dias já não estão cheias de louvores. As famílias já não cantam como antigamente. Mas a vida cristã sem louvor perde uma parte importante da sua força. Paulo diz em Efésios 5,19 o seguinte: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O louvor atrai a presença de Deus. No hebraico, a palavra para louvor é terrilar. O hebraico é ótimo. Significa um louvor que exalta a grandeza de Deus. Ou seja, não é qualquer música que é louvor. O salmista ainda diz: fazei o bem tocado. Não é porque é para o Senhor que vai deixar no automático. Então, o próximo ensaio não é só mais um ensaio da banda. É um momento de louvor a Deus. Ou seja, o louvor ao Senhor deve ser feito com excelência, com alegria, com coração. Louvai ao Deus que governa as nações. O Salmo aqui dá um passo ainda mais profundo. Ele nos lembra que por mais confuso que o mundo pareça, Deus continua no controle. O versículo 10 diz: o Senhor frustra o conselho das nações. Meu Deus, que terrível! O conselho das nações. As nações têm os seus conselhos. Imagina o conselho da OTAN, o Conselho dos Países do Oriente Médio, o Conselho Geral da ONU, né? Hoje, muitas pessoas vivem com medo da política, medo das nações, medo das tiranias, medo das ditaduras tirânicas, medo da chamada nova ordem mundial. Mas o salmista nos lembra uma verdade: os conselhos humanos passam, mas o conselho de Yahvé permanece para sempre. Isaías 46:10 diz assim:
o meu conselho permanece de pé. Por mais que a história pareça encaminhar para o caos, a igreja tem uma certeza. No final, Cristo vence. O reino de Deus triunfa. Muitos têm buscado uma alegria e um estado de alegria social, de felicidade, de bem-estar social. Mas o salmista declara qual é a verdadeira alegria de uma nação. Ele diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A palavra aqui é Asher, que significa bem-aventurado, plenamente feliz. Literalmente, o texto fala de Israel, mas como igreja, nós oramos por nossa nação. Mesmo que nossa cultura esteja se afastando dos preceitos do Senhor, mesmo que os valores contrários ao Evangelho sejam promovidos, nós clamamos redenção. Nós clamamos para que o Evangelho se expanda e que mais pessoas venham servir ao Senhor. Porque uma nação só é verdadeiramente feliz quando Deus é o Senhor. E isso não é uma felicidade de lábios, não é uma felicidade de momento, não é uma felicidade de fevereiro, é uma felicidade plena. Diante disto, querido, o que resta senão começar o dia louvando ao Senhor? Talvez você acordou preocupado, talvez a noite tenha sido difícil, talvez as dívidas estão batendo a porta, talvez os problemas tenham tirado a sua paz, mas hoje eu te faço o seguinte convite: comece o dia louvando. It is good to praise the Lord. É maravilhoso louvar ao Senhor. Cante ao Senhor. Exalte ao Senhor. Porque é maravilhoso louvar ao Senhor. E cremos que enquanto você louva, Deus renova as tuas forças. Louvor é um desafio, não é verdade? Louvar em meio às crises, em meio às dores, em meio às angústias é desafiador. Mas nós oramos ao Senhor agora para que Ele nos ajude a levantar cânticos, louvores espirituais em meio às crises, às dores e, por que não, em meio às vitórias. Pai justo, Deus de graça e de misericórdia, excelso, soberano, sublime Deus, Criador dos céus e da terra, entramos em Tua presença. Fazemos isso através do novo e vivo caminho concedido pelo sangue de Jesus por nós, vestido no Calvário. A palavra diz que o Senhor engrandece o louvor do seu povo. É o Senhor quem dá força, virtude e vigor para que o povo louve no período da aflição, no período da guerra. Há alguém que está me ouvindo agora que de tanto lutar, de tanto guerrear, já não tem mais forças para louvar. Mas nós clamamos porque Ele ouviu a Tua palavra. E a Tua palavra revigora, a Tua palavra levanta, a Tua palavra fortalece, a Tua palavra dá virtude, a Tua palavra capacita. Então levanta esse homem, levanta esta mulher, não importa como foi a noite, não importa como tem sido os dias, dê forças para que ele caminhe mais uma milha. Visita esse homem, onde ele estiver ouvindo agora, chegando na faculdade, no caminho de casa, no caminho do trabalho, onde ele estiver agora, no leito de hospital, que ele seja revigorado e tocado pelo poder do Evangelho, pelo poder do Deus que se manifesta em meio aos louvores. Sinta-se revigorado em Deus, sinta-se fortalecido no Espírito, que o Senhor abençoe as nossas vidas. Deus abençoe Brasília, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe as nações. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amém, amém.